Então, vamos entender um pouquinho essa virtude da organização. Bom, vamos olhar para umas coisas mais em geral. Não precisa ser desenvolvimento só. Vamos olhar para o universo como um todo. Se você olhar para o universo como um todo, você vai ver que, olha, tudo está organizado em seus lugares, né? Assim, você tem as coisas que elas vão se organizando ali em pequenas unidades que vão se interrelacionando, né? E essas unidades pequenas, quando se interrelacionam, elas fazem isso porque, ao fazer isso, elas servem a um todo maior que se forma, a um complexo maior que se forma. E esse todo maior, ele passa a ser capaz de fazer coisas que aquela partezinha menor não conseguia, certo? Então, é basicamente isso que a gente quer. A gente quer se organizar de tal forma que a gente produza um todo que é capaz de fazer coisas que cada um de nós, como partes, não conseguimos, né? Então, para isso, a gente precisa estabelecer esse processo de organização. É a organização dessas partes que vai produzir um todo melhor. Então, essas unidades menores, essas partes, elas são criadas e destruídas conforme a necessidade do todo. É o todo que começa a determinar propósito, né, a coisa e tal. Então, o que está acontecendo ali embaixo do todo, nas unidades, é tirar, remover coisas e colocar coisas na medida em que o todo está precisando. Certo? Então, a importância da parte ela é sempre circunstancial, a atuação da parte ela é sempre circunstancial. É por isso que o programador, em uma circunstância, testa. É por isso que o analista, numa circunstância, pareia com o programador, mesmo que não saiba programar. Ou que alguém vá lá e arrume o deploy, que está parado, enfim. Por quê? Porque a importância da parte ela está em relação à circunstância que se apresenta e que requer, né, a atuação dela em nome do todo. Então, em nome do fluxo que, né, o analista vai lá ajustar o deploy, ou que o programador vai lá testar, ou que, sabe, é isso. Então, voltando aí para o universo e o mundo natural, as coisas que estão à nossa volta, a gente repara que o universo ele encontra o lugar e o momento certo de cada coisa. As coisas estão tudo no lugar que tem que estar, certo? E essa é a definição de justiça, a ideia de justiça. O que que é uma injustiça? Quando algo está fora do lugar, não é apropriado, não está encaixado onde deveria, foi removido do seu lugar, certo? É um conceito humano, né? E são seres humanos que tiram as coisas dos lugares, né? A natureza em si está tudo no lugar, né? Não tem nada fora do lugar. Então, essa é a ideia de justiça. É uma ideia platônica, tá? Para quem tiver curiosidade para saber a definição de Platão. Então, a organização e a justiça são dois conceitos que estão interligados. O que que é a organização? É a nossa capacidade de impor uma estrutura ou uma ordem. É o ato de organizar. E o que que é a justiça? É a nossa capacidade de definir qual é a correta ordem, certo? Qual é o jeito que deveria estar, né? Como que deveria estar organizado. Então eu posso pensar assim, vou organizar meu quarto, meu escritório. Não adianta eu ir saindo organizando sem ter uma estrutura antes pensada de como seria o quarto ideal, como seria o escritório bem organizado e tal. Se eu só saindo pondo as coisas em qualquer lugar, tudo pondo dentro de gaveta e tal, não necessariamente eu vou dar justiça para as coisas, eu vou ter coisas que vão estar fora do lugar, certo? Então, tem esses dois conceitos que estão andando juntos. É, Então, quando a gente fala de eficiência de fluxo, a gente está falando de uma correta ordem, ok? É uma idealidade. Quando a gente está falando de impor eficiência de fluxo, a gente está falando de um ato, ou seja, de fazer coisas que vão me levar a esse senso de justiça, de que está tudo no seu lugar. Então, é um processo. Eu vou fazendo coisas que vão organizando o meu ambiente de trabalho em direção
a um ambiente justo, que é a eficiência de fluxo seria essa ordem, a correta ordem. Então, é um processo para chegar lá, certo? Não é uma coisa que, eu tenho que começar redefinindo tudo aqui e tal, e vou fazer tudo agora desse outro jeito e tal, certo? Então, isso vai ser relevante daqui a pouco, quando a gente for falar sobre como que a gente começa o projeto e tal, que é a ideia de design emergente de processo. Quando o pessoal de Kanban fala de comece com o que você tem agora, eu estou falando disso aqui, só que de um jeito mais simples. Eu que estou sofisticando um pouco as coisas aqui, né? Meio que dando uma aprofundada aí nas coisas, mas é basicamente essa a ideia. Tipo, eu tenho dois elementos aqui relevantes para ir para o caminho aí da eficiência de fluxo.